Gostaria que vocês abrissem então no Salmo 128, para a gente começar então a meditar nesse salmo tão rico. A palavra de Deus é muito rica, é claro, né? E quando a gente fala de prosperidade, meus irmãos, esse texto ele vai na contramão daquilo que hoje o mundo moderno tem como prosperidade, como o homem moderno tem como prosperidade. Quando a gente pensa em prosperidade, logo nos vem à mente riquezas materiais, não é verdade? Quando você olha para uma pessoa rica, financeiramente falando, você diz, opa, fulano é próspero. Na tua mente, só na tua mente, quando você pensa num homem rico, você pensa, em quem você pensa? Você conhece alguma pessoa rica? Rica, obviamente, porque você vê as questões materiais que ela tem, os bens materiais que ela tem. Logo, você, poxa, fulano é rico. E, infelizmente, a gente, quando olha para uma pessoa assim, muitas vezes a gente tem alguns sentimentos. Alguns têm inveja, alguns têm um sentimento apenas de, poxa, eu queria ter isso aí que fulano tem, por exemplo. Poxa, eu queria ter esse carro, uma BMW 320i. Olha esse Audi lindo, que casa. E não há um problema, não há algum problema nenhum em querer ter aquilo que a pessoa tem. Não há problema nenhum. O que a gente não pode ter é o sentimento de inveja, né? Que aí é diferente. Mas, pensando assim, nessa ideia de prosperidade, ao meditarmos nesse texto do Salmo 128, nós vamos ver que a prosperidade, segundo a Bíblia, ela não está relacionada a questões materiais. Ela está relacionada a uma pessoa que ela tem uma característica essencial que quando essa pessoa tem essa característica, é porque de fato ela é próspera. E nós vamos ver que característica é essa aqui no texto. Para aí sim, nós então entendermos que quando nós temos essa característica, o Senhor então, Ele vai nos abençoando conforme a sua vontade. E aí nós vamos andar na contramão um pouco daquilo que o mundo moderno, o homem moderno tem como ver ou tem como conceito de prosperidade. Vamos abrir no Salmo 128, por favor? Vocês já abriram, né? Se puder botar ali, eu agradeço. Obrigado, Marina. 128, ali está na NVI, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Versículo 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Meus irmãos, esse texto é muito rico em informação. Porque esse texto, esse salmo, a título de contextualização, ele está dentro de um grupo de salmos chamado de salmos de romagem, ou salmos de romaria. São salmos em que aqueles peregrinos, que era o povo de Israel, eles iam andando até Jerusalém nessa romaria, e eles iam cantando salmos. Salmos, meus irmãos, para quem não sabe, nada mais são do que os cânticos de Israel. E esses salmos, eles iam cantando, do Salmo 120 ao Salmo 136, eles iam nesse salmo de romagem cantando. E essa palavra romagem, ou degraus, dá a ideia de subida. Todos os peregrinos iam. Nós também somos peregrinos. Pedro diz na sua carta que nós somos peregrinos nessa terra, como ali um valor espiritual. Onde esta terra nós estamos apenas de passagem. E devemos viver como peregrinos, almejando com a mente sempre nas questões espirituais. Então, esses salmos, os judeus, eles iam cantando.
O Salmo 128, então, ele está junto com os Salmos 126, 127 e 128. Sempre leiam esses 3 salmos juntos, porque eles vão se complementar. Eles vão dar informações iguais. E eles tratam especificamente sobre a vida no lar e em família. Como Deus quer que um cristão peregrino, naquela época, o hebreu peregrino, o judeu peregrino, então ele pudesse viver no lar. Como é que o Senhor, então, queria que eles se colocassem, os homens, como líderes do seu lar, e as mulheres como submissas aos seus maridos. Como é que ele queria? É o que nós vamos ver aqui. Então, meus irmãos, o Salmo 128 trata da vida do lar, de um peregrino, e que a prosperidade nesse lar era decorrente de uma vida de temor ao Senhor. Lembra da característica que eu disse? Versículo 1. O que diz o versículo 1? Bem-aventurado ou feliz é aquele que teme o Senhor. Temer ao Senhor é a característica pela qual o homem, como líder do seu lar, a mulher, como submissa ao seu homem, deve ter como característica principal para que essa família, para que essas pessoas possam ser abençoadas ou possam ser prósperas. Então, o versículo 1, já entrando no texto, diz, antes de entrarmos no texto, deixa eu só localizar os irmãos, o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos dividir esse texto, esse salmo, em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos ver a vida de um peregrino, ou a vida de um homem que teme ao Senhor, as bênçãos que ele receberá na sua vida pessoal, íntima, e no âmbito presente. Depois nós vamos ver, no segundo momento, versículo 4, versículo 5, 6, as bênçãos do Senhor, a prosperidade que ele obterá, porque ele teme a Deus, na sua vida pública, diante da sociedade, e futura. Esse salmo é muito rico por isso, porque ele nos dá uma visão do homem que teme ao Senhor na sua vida presente, na sua vida futura, na sua vida particular e na sua vida comunitária. Versículo 1, então, diz, bem-aventurado ou feliz aquele, era uma maneira naquela época de dizer assim para uma pessoa, meu Deus, como aquela pessoa é bem-sucedida. As pessoas, aquele bem-aventurado, quando passava na rua, as pessoas olhavam e diziam, como essa pessoa é bem-sucedida. Eles falavam isso. Então, quem era essa pessoa bem-sucedida? Olha o texto. É aquele que teme ao Senhor. É aquela pessoa que tinha reverência a Deus. Aquela pessoa que tinha medo de Deus. Medo porque sabia quem era Deus. Reverência, meus irmãos, temor, também diz respeito a medo. A pessoa teme ao Senhor, tem reverência, tem medo porque sabe quem Ele é. Mas não é aquele medo de ser exterminado, não. O medo por ter reverência. Medo em saber que pode ofender a Deus diante dos seus atos, diante das suas atitudes, diante dos seus pensamentos e sentimentos. Medo, reverência. Existem outros conceitos a respeito de temor aqui. Nesse caso, nesse contexto, a gente vai ficar preso somente a esse. Mas dá a ideia de temer da pessoa que ela cumpre, ela tem o desejo de seguir, de cumprir a lei de Deus. Aquele povo, como vocês bem sabem, eles viviam a lei de Deus no seu coração e viviam a fim de praticá-la. Por isso que feliz é aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Eles temiam na mente, temiam no coração, nas emoções, mas eles andavam, eles colocavam em prática. Andar da ideia de eles tinham o estilo de vida em seus caminhos e que andavam de acordo com a lei de Deus. Então veja, todos os outros versículos desse salmo girarão em torno dessa expressão, temor ao Senhor. Isso está no versículo 4 também.
temor ao Senhor. Então vamos andar. Nós vamos entrar agora então naquilo que eu falei sobre a prosperidade na vida presente e pessoal daquele que teme ao Senhor, daquela família, daquele homem, daquela mulher que temem ao Senhor. Nos versículos 2 e 3, o salmista vai tratar desse resultado. Veja o versículo 2. A primeira prosperidade, então, de uma pessoa que teme ao Senhor é a prosperidade no trabalho. O Senhor concede este favor àquela pessoa que o teme. Especificamente aqui é o homem. Nós vamos falar também um pouco das mulheres, porque alguém pode pensar assim, Vitor, e eu sou mãe separada. Como é que funciona então essa ideia de prosperidade de um lar, de uma mãe separada? Funciona na medida que esta mãe entende, lê, medita nas Sagradas Escrituras e sabe qual o seu papel diante de Deus. Ela lê as Escrituras, entende qual é o papel dela como mãe e cria os seus filhos como deve ser feito, no temor ao Senhor também. Mas aqui nós vamos, esse é assunto para outro momento, mas aqui nós vamos meditar especificamente na figura do homem, e também da mulher. Nós vamos passar por algumas coisas aqui. Então veja, primeira prosperidade então, na vida presente e pessoal de uma pessoa que teme ao Senhor, é que ela é próspera no trabalho. O Senhor concederá prosperidade no trabalho dela. Olha o versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha que coisa interessante. Prosperidade no trabalho aqui, meus irmãos, tem a ver com provisão, que é um dos resultados da queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, foi que o povo deveria trabalhar arduamente para assegurar o seu sustento diário. O Senhor lançou isso como uma maldição ali para a humanidade, né? Para Adão. O salmista, então, imaginava os justos, aqueles que temem a Deus, que andam nos seus caminhos, prosperando com o seu trabalho. Eles iam meter a mão na massa e iriam prosperar diante disso. E a lei de Deus, em Deuteronômio, capítulo 28, assegurava essa prosperidade. Se você ler Deuteronômio 28, versículo 2, diz assim, ó, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Lá no versículo 8 desse mesmo capítulo, Deuteronômio 28, versículo 8, diz assim, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Portanto, os justos, aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, deveriam descansar na provisão de Deus, pois eram peregrinos naquela terra e dependiam diariamente da provisão divina. E isso deveria ser motivo de grande alegria, meus irmãos, pois a provisão de Deus, ela aconteceria tanto no passado ou no presente, feliz será, por isso que ele diz, feliz será, como também acontecerá no futuro. E tudo te irá bem. Meus irmãos, aqui envolve uma questão de fé. Tudo nas Escrituras envolve fé. Sem fé, nós não conseguiremos temer ao Senhor. Sem fé, nós não conseguiremos trabalhar com a ideia de que nós temos a provisão de Deus, tanto no presente quanto no futuro. Assim, meus irmãos, o cristão temente a Deus deve encontrar conforto nesse versículo, pois o Senhor nos garante sua provisão nas nossas atividades laborais, tanto agora no presente como no futuro. Portanto, aí você imagina, Vitor, de que forma prática, como é então que eu devo me colocar diante de Deus deste temor, entendendo que a provisão divina, Ele sempre vai prover o meu sustento, agora aqui no presente, como no futuro. O cristão, ele precisa encarnar, entender, temer a Deus com as seguintes características em relação ao seu trabalho. E isso envolve fé, como eu disse. Primeiramente, um cristão temente a Deus, ele reconhece
porque a fonte de sua prosperidade é Deus. Como eu falei, a mente dele está firme nessa provisão divina. A bênção de Deus. Aquele que teme a Deus reconhece que o seu trabalho é uma bênção que ele lhe dá, independentemente do momento ou situação que ele esteja, independentemente se ele está frustrado ou não frustrado no seu trabalho, independentemente se ele acha que está ganhando pouco ou se ele está ganhando muito. Veja, eu não estou dizendo aqui que você, por estar nessa situação no seu trabalho, numa situação ruim, você não possa sair e buscar outra coisa melhor para você. Você deve, inclusive. Você deve prosperar, deve conseguir outras coisas. Mas de entender que naquele momento, que esse trabalho que você tem, foi Deus que te deu, você deve ser grato a Ele por isso. De você buscar outras coisas, isso é uma questão sua e você deve buscar a orientação do Senhor. Mas de entender que aquele que teme ao Senhor sabe que a provisão de Deus, naquele momento, é Deus quem está te dando. E Ele não deixará de dar. A provisão divina, ela sempre está ao nosso alcance por conta da graça de Deus. O que acontece, meus irmãos, é quando nós não entendemos que o nosso sustento, a nossa provisão, ela vem de Deus, nós andamos frustrados muitas vezes nos nossos trabalhos, nos nossos serviços, nas nossas funções laborais. E aí a gente começa a colocar alguns problemas. Poxa, rapaz, não está dando certo aqui, olha, eu não quero. O cara passa anos, a vida toda frustrado. Porque ele sempre, por muitas vezes, pensar assim, ó, rapaz, eu ganho muito pouco. Eu deveria já estar num outro patamar. Eu já deveria estar já ser promovido, etc. Beleza. Isso aí não é um problema, como eu volto a falar. Isso faz parte de uma necessidade nossa de crescermos, de alcançarmos de conquistarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, enfim. Mas a gente precisa entender que naquele momento, essa situação, a provisão de Deus, ela nunca vai deixar de ocorrer. Ela sempre vai existir. Com aquele básico, ou com aquele muito, que o Senhor nos dá. O homem temente a Deus, então, encarna pela fé, na sua mente, nas suas emoções, que a provisão de Deus está ali sobre ele. E ele não desamparará. A segunda característica, então, que o cristão temente a Deus deve ter, é que ele reconhece os frutos do seu trabalho. E isso é o resultado, volto a repetir, é o resultado da bênção de Deus. Aquele que teme a Deus, ele não se vangloria das suas próprias forças. Você já conversou com alguém que diz assim, ó, rapaz, olha, eu suei para ter o que eu tenho aqui, essa casa aqui. Eu suei para ter esse carro, eu suei para ter, enfim, esse emprego. De fato, é um esforço que ele teve, né, no seu trabalho. O cara labutou, passou horas, passou dias estudando, trabalhando, um suor na sua mente aí, na sua testa. Mas a pessoa que não teme a Deus, ela diz assim, ó, eu consegui. Ele não entende que tudo isso que ele tem é pela graça de Deus. É pela bênção divina. Porque se ele entendesse que, eu passei no concurso, estudei, opa, rapaz, glória a Deus, eu passei. Glória a Deus não, o cara não diz assim, ele diz assim, eu passei, rapaz, eu estudei demais. Pô, tu é doido, eu preciso comemorar, eu consegui. Essa pessoa não entende que se Deus colocasse uma doencinha, ou permitisse uma doencinha na cabeça dele, ele nunca iria passar em nada. Ele não entende que a saúde mental que ele tem, a inteligência que ele tem, a sapiência que ele tem para estudar, para passar no concurso, foi Deus que deu. Ele não reconhece essa bênção, ele reconhece o esforço que ele tem. Eu sou o cara, eu passei, etc. O cristão temente a Deus, a primeira coisa que ele pensa é, o Senhor me agraciou. O Senhor me deu condições necessárias para eu passar no concurso, para eu conquistar essa casa, para eu conquistar esse carro e etc. É o Senhor. É o Senhor. Um cristão temente ao Senhor, em relação ao seu trabalho, ele descansa em Deus a olhar para o futuro. O indivíduo temente a Deus, ele não anda ansioso. Você sabe o que significa andar ansioso, meu irmão?
significa andar com uma mente dividida. Ansiedade dá essa ideia. É só tu lembrar do caso de Marta e Maria. Lembra quando o Senhor está lá com Maria, Marta está nos seus afazeres. O Senhor então chama a atenção de Marta e diz: Marta, tu está perdendo o melhor. Marta estava com a mente dividida entre os afazeres domésticos e servir ao Senhor. E estar com o Senhor, ou seja, ela não estava em lugar nenhum. Ela não usufruía então de lugar nenhum. Uma mente ansiosa, ela sempre está assim: meu Deus, o que o Senhor, para onde é que o Senhor vai me levar? Meu Deus, será que é isso? Mas Senhor, eu quero te servir, eu quero viver tranquilo. Mas a mente dele está lá não sei aonde. E aí ele vai virando, ele vai ficando nessa bola, girando, nesse ciclo vicioso de ansiedade. Ele não consegue descansar no Senhor, de que a provisão do trabalho dele é o Senhor quem decide. E aí geralmente entra o medo. Aí o cara fica com medo assim, ó, mas e se eu perder esse emprego? O que será de mim? Ai meu Deus, eu não posso. E às vezes o cara tem medo até de investir em outra coisa, né? Medo de sair do serviço, porque tem medo de achar que aquela remuneração que ele tinha outrora, que agora ele vai para outro, vai ser menor e ele não vai conseguir suprir as necessidades da família, etc. Não entendeu ainda que pela fé o Senhor o suprirá. Porque tudo te irá bem. É uma promessa futura. Meus irmãos, uma mente ansiosa, dificilmente ela vai descansar nas promessas do Senhor. Porque ela estará no limiar, no meio, daquilo que é terreno e daquilo que é espiritual. E ela não sabe para onde ela vai. Ela está com a mente dividida. E eu te digo hoje, meu amigo, minha amiga, se você está nessa situação de ansiedade, descansa a tua alma em Deus. Descansa. Te coloca diante de Deus e deixa acontecer. Porque o Senhor deixa acontecer assim, né, de forma leviana, tá? Eu vou parar de trabalhar, eu não vou mais para o trabalho porque eu estou insatisfeito, eu não vou mais. Não é isso. É de entender que o Senhor te colocará então num lugar melhor, seja você ganhando pouco ou mais. Essa é a questão. Seja você ganhando pouco ou mais, o Senhor te dará paz e te dará sustento. Porque é uma promessa de quem teme ao Senhor. Segundo tipo, então, de prosperidade que o Senhor dá àquele que o teme na vida presente, no momento, e na vida pessoal, presente agora, e pessoal, e a gente vai ver aqui, é a prosperidade no casamento. Um homem que teme ao Senhor, o Senhor dá a prosperidade no casamento para ele. Tua esposa, versículo 3, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. A ideia de tua esposa no interior de tua casa, que ela é expressiva pelo salmista, pois alude uma mulher fiel que se contrasta à mulher promíscua de Provérbios, capítulo 7, versículo 11. A mulher promíscua do capítulo 7 de Provérbios diz assim, ó, ela é espalhafatosa e teimosa, os seus pés não param em casa. O contraste aqui é nítido com aquela mulher fiel que se encontra no interior da casa. Essa ilustração, ou essa expressão, no interior da casa, dá a ideia daquela mulher que está encarregada nos afazeres domésticos. Daquela mulher que não é promíscua, que não para em casa, ela está em casa cuidando dos afazeres domésticos. Essa mulher que está no interior pinta também a figura daquela mulher de Provérbios capítulo 31. Conhece a mulher virtuosa? Sabe o que aquela mulher fazia? Depois dei uma olhada lá na mulher virtuosa, capítulo 31. Ela acordava cedinho, mais cedo que o homem. Ela ia para a roça, ia fazer os afazeres, depois ela voltava para casa, arrumava tudo para o esposo, para os seus filhos. Essa é a mulher virtuosa. Outra pintura desse quadro, dessa mulher virtuosa, é que essa mulher também, ele compara como uma videira frutífera. E aqui é um detalhe interessante, porque a videira frutífera,
naquele contexto de Israel, naquele contexto daquela comunidade, na Bíblia, era o símbolo de fertilidade sexual, ou um encanto nupcial. A gente pode ver vários exemplos, como Cantares, capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó, sejam seus seios como os cachos da videira. Então a videira tem essa conotação sexual. Dá a ideia também de festividade, de alegria. Em Juízes 9,13 diz, a videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Meus irmãos, o salmista pinta o quadro dessa mulher, então, que provê aquilo que alegra o coração do homem. O que alegra o coração de um homem? Aqui, sexo e os afazeres domésticos. É sexo, irmãos. Alguns até ficaram assim, riram, enfim. Uma mulher que teme ao Senhor. Um homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, o Senhor proverá a sua vida como uma mulher que dá a ele prazer no sexo e nos afazeres domésticos. E aí alguém pode pensar assim, mas será que a mulher então, eu trabalho o dia todinho, Vitor. Então quer dizer que eu não sou essa bênção toda? Não é isso a questão. A questão é, se você supre o seu marido na alegria do sexo e dos afazeres, se você cuida da sua casa, você é uma mulher agraciada por Deus. Você é essa mulher que o Senhor deu ao seu marido como graça. Meus irmãos, Provérbios 19:14 diz assim, ó, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. É o Senhor quem dá ao homem que o teme uma mulher virtuosa, uma mulher que suprirá com alegria nas relações sexuais mais íntimas e nos seus afazeres domésticos. E aí, meus irmãos, o homem temente ao Senhor, ele reconhece essa bênção. Talvez uma das maiores frustrações do homem no casamento, muitas vezes é por não reconhecer que a sua esposa, o seu cônjuge, é uma bênção de Deus. E aí ele começa então a confabular, ele começa então a projetar, às vezes o que ele olha em outros casamentos, e muitas vezes casamentos mundanos, casamentos que realmente não têm princípios e valores divinos, começa a trazer para a sua vida. Eu gostaria tanto que minha mulher tivesse esse corpo. Eu gostaria tanto que minha mulher se vestisse assim. Eu gostaria tanto que minha mulher isso, aquilo, outro. Mas ele não reconhece, muitas vezes, que essa mulher, que o Senhor quem deu, esta mulher que é prudente, que é uma bênção de Deus, ele não reconhece que essa mulher cuida dos seus filhos no dia a dia, dos afazeres domésticos, que está como uma mentora, se ela está trabalhando no serviço, ela está mentoreando de longe a sua casa, com seus filhos, cuidando dos filhos, cuidando dele, do marido, dando sexo, muitas vezes até cansada, chega em casa, ainda tem esse fardo, brincadeira, não é um fardo, mas chega cansado e quer dormir, e tem que dar assistência ao marido, e o marido muitas vezes não reconhece. Sabe por quê? Porque muitas vezes falta a ideia de que pela fé foi o Senhor quem deu esta mulher para ele. Ele é um agraciado e ele está jogando fora esta graça. E muitas vezes as pessoas se separam, o homem deixa a mulher por essas questões. Ixi, as mulheres agora devem estar, Vitor, fala mais. Calma que nós vamos chegar lá. Calma que vem lapada também para vocês mulheres, calma aí. Então, veja, meus irmãos, que postura então o homem deve ter, o homem que teme ao Senhor, diante dessa descoberta, diante de entender que o Senhor quem dá a esposa, é o Senhor quem agracia a esposa a ele, essa mulher virtuosa. Primeira coisa que ele precisa entender, meus irmãos, é que ele precisa cuidar, já que ele entende que a esposa é uma bênção, porque ele é um homem temente ao Senhor, ele precisa, então, ter a mesma postura que Cristo teve para com a sua igreja. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 25.
Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Depois a gente volta ao Salmo 128 novamente. Nós estamos nele. Eu só estou ilustrando aqui, diante dessa percepção que nós temos do homem que teme a Deus, que ele precisa ter a mesma postura que um homem, que Cristo teve para com a sua igreja. Primeira postura, um homem temente ao Senhor, ele deve amar a sua esposa com um amor sacrificial. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é para nós, homens. A nossa função como marido deve ser amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Como? Morrendo por ela. Se for necessário, darmos a vida por elas. A instrução do apóstolo Paulo para as mulheres é que elas sejam submissas. Mas a instrução, ou seja, é a coisa mais fácil para vocês, tá? Para o homem é mais difícil, o homem deve morrer, se for o caso, por sua mulher. Como Cristo se entregou. O homem deve, então, se sacrificar, o homem deve purificar. Aquele que teme ao Senhor, ele deve também ter um amor purificador. Versículo 26 diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O marido deve purificar a sua mulher através da palavra. É responsabilidade dele ensinar os caminhos do Senhor. Não é da igreja, primeiramente. Não é do pastor. Não é do líder, enfim, não é o líder da célula, não é o líder de nada. Quem deve ensinar a sua mulher a andar nos caminhos do Senhor é o marido. Ele tem a função de purificá-la. E ele também tem a função de santificá-la, ao versículo 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O marido tem o dever de separar a sua esposa do pecado. O marido, então, quando vê a mulher fofocando muito para outra, diz, minha amor, vem aqui, vamos conversar aqui. Deixa ela fofocar lá, depois chama ela em particular. Não faça mais isso. Não chame, não fique falando de fulana, de beltrana. Purifique, santifique a sua mulher. Isso é função do marido. E aí, meus irmãos, um homem, então, que teme ao Senhor, ele sabe que a função dele é de se sacrificar pela mulher, de purificar a mulher, de santificar a mulher. Agora, mulheres, prestem atenção. Homens, mulheres, prestem atenção. Para que o homem, então, ele tenha esse senso, que ele tenha alegria no seu casamento, como a videira, né, como a gente vê essa questão da ilustração. A mulher, ela traz a alegria para o homem. As mulheres precisam, então, conceder ao homem a alegria no sexo e a alegria nos afazeres. Por que isso é importante? Porque nós, homens, a gente costuma comparar, porque quando se fala de sexo, né, parece que o pessoal já fica, parece que é um tabu assim no púlpito. Mas veja, as mulheres não funcionam como os homens, não é verdade? As mulheres, eu lembro quando eu tinha assim, uns 7 anos, minha mãe comprou um Gol a álcool. Todas as vezes para minha mãe sair de manhã cedo, ela dizia assim, Vitor, esquenta lá o carro para mim. Eu ia lá e... Gente, eu passava uns 5 minutos para aquele carro pegar, para esquentar. Nós ficava, vão, para esquentar. A mulher é mais ou menos assim. O homem não, o homem é um carro na injeção, ele chega e pegou. A mulher, meus irmãos, precisa ter todo esse trabalho de lançar a lenha, sabe quando se faz um fogo? Por fogo ir pegando, mas também quando pega fogo, meu irmão, incendeia tudo, tem que ter cuidado. O homem, tu joga um algo aqui, puf, né? Pegou o fogo. O que eu quero dizer com isso? Que as mulheres, e nós homens, precisamos ter o cuidado de colocarmos nas nossas mulheres, ou está fugindo a palavra aqui, mas de começarmos a trabalhar nas nossas mulheres essa ideia de que nós precisamos do sexo, de que nós homens temos necessidades sexuais e que a mulher precisa suprir essa necessidade sexual do homem.
ela precisa entender que nós homens, isso é uma característica do homem mesmo, de querer o sexo, de ter o sexo, mas o homem também precisa cultivar na mulher esse fogo diário, para que depois o fogo pegue, né, à noite. De dia até chegar à noite, o fogo já está incendiando tudo. Isso, agora, a mulher também deve cuidar dos seus afazeres, do lado doméstico. A mulher tem que ser uma mulher virtuosa. Eu deixo esse exercício para vocês, mulheres, de Provérbios capítulo 31. Vejam lá o princípio espiritual que há naquela mulher virtuosa. Aquela mulher cuida da sua casa. No contexto moderno, a gente sabe que as mulheres trabalham hoje o dia todo. Como é que ela faz? Eu já citei alguns exemplos aqui. Ela não deixa a mercê de outras... geralmente a mulher não consegue fazer isso, né? Deixar a criação de filhos por uma outra mulher, por exemplo. Mesmo que seja uma babá, que confie muito. Mas ela está lá o tempo todo cultivando, organizando as coisas, fazendo a compra, enfim. Um homem e uma mulher que temem ao Senhor, eles estão sintonizados, em sincronia com esse princípio. Eles entendem que o Senhor está com a sua mão conduzindo-os a uma perfeição, sempre. Isso é um trabalho paulatino, é um trabalho devagar. Meus irmãos, terceiro tipo de prosperidade, então, na vida presente e pessoal daquele que teme ao Senhor, é a criação dos filhos. O Senhor dá prosperidade para que, em relação aos seus filhos também. Observa aí o capítulo 3, a parte B, diz assim, ó: teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, é outra metáfora que ele usa. A metáfora dos rebentos, ou dos brotos, né, da oliveira, representa aqui três coisas para o povo de Israel. Primeira coisa é que a oliveira dava a ideia de fortaleza, pois essas árvores, enfim, elas tinham raízes fortes. Segunda coisa, que dava a ideia de sucessão. Sucessão, porque elas viviam por muito tempo. E a terceira ilustração é que essas oliveiras davam a ideia de frutificação, pois elas davam muitos frutos, inclusive era de lá que eles extraíam o óleo para a iluminação. Então, quando o salmista compara os filhos daquele que teme ao Senhor aos brotos, ao rebento de oliveira, ele está dizendo que aqueles filhos serão fortes, irão sucedê-los nas suas funções, os pais nas suas funções, e darão muitos frutos, vão frutificar. Essa bênção é uma bênção que Deus dá. Percebam que tudo é Deus que está abençoando. No serviço, no trabalho, nunca passarão necessidade. Nas relações interpessoais com a sua mulher, é o Senhor quem dá a mulher, é o Senhor quem dá o homem como casamento, e todas essas características que nós trabalhamos, mas o Senhor também dá a bênção na criação dos filhos. É o Senhor quem concede filhos abençoados para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E esses filhos, é interessante que ele diz que eles estão à roda da mesa. Imagina aqueles filhos, né? A roda da mesa dá a ideia de prazer. Aqueles filhos irão dar prazer àquele homem. O homem, então, quando entende que tudo é bênção de Deus, inclusive nessa área dos filhos, ele então começa a fazer uma coisa, ou ele precisa fazer algo para que esses filhos, então, também possam sucedê-los, possam frutificar e possam ser fortes. Os pais precisam ensinar os seus filhos na sua lei, na lei de Deus. E aí, meus irmãos, não à toa, no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, o Senhor deu uma instrução àquele povo. Deuteronômio 6, 7. Ensine-as com persistência o que é a lei a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado à casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É função do pai fazer isso. Não é a função do pai trazer os seus filhos à igreja, deixá-los e pronto. Deixa aí, vamos ver, deixa o pastor ensiná-lo, deixa aí os mestres ensiná-lo, deixa ele aí, dá na salinha lá de criança, ele vai aprender tudo. Deixa, não precisa fazer nada. Não é isso. A função do pai é ensiná-los,
para que eles sejam fortes, para que eles sucedam os seus pais, para que eles deem alegria. Eles precisam andar nos caminhos do Senhor, porque o homem temente a Deus, ele entende isso e vai fazer isso com seus filhos. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, do Novo Testamento, já Paulo instruindo aquela comunidade, ele diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe por que muitas vezes muitos pais acabam se frustrando com seus filhos depois que crescem, depois que atingem a idade adulta, aí eles veem os filhos já para outros caminhos que não são os caminhos que eles queriam que fosse, porque no início, na infância, não houve a instrução no Senhor. Não houve a instrução, aquela catequese, aquele ensino, quanto mais das Escrituras, de chamar o menino e começar. Sabe como funciona no povo israelense, no povo judeu? É algo interessante. O moleque fica, quando nasce, o homem, né? Ele nasce, ele só sai do seio da mãe com 8 anos de idade. Para quê? Para aprender o Antigo Testamento todo. Eles têm o Antigo Testamento decorado. Um judeuzinho, aqueles que tu vê bonitinho de chapéu, com aquelas trancinhas, né? Um terninho bonitinho. Se tu dissesse para ele, me cita aí, 2 Samuel 3,17, ele te diz de cor. Toda a lei eles sabem de cor, porque eles... Aí tu pode estar assustado, né? Porque tu olha aquele Deuteronômio, tu não consegue gravar 3, 4 versículos, e eles gravam tudo. E eles dificilmente se desviam dos caminhos do Senhor quando crescem. Eles vão dar sucessão aos pais. Eles são fortes. Dificilmente tu vê um judeu pobre. Dificilmente tu vê um judeu pedindo esmola. Acontece que eu já vi. Mas a regra é que eles sejam prósperos, porque eles andam na palavra, na instrução, no caminho do Senhor. Essas são características que nós vimos daquele que teme ao Senhor na sua vida pessoal e presente. Ele vai ser próspero no seu labor, no seu trabalho, ele vai ser próspero no seu casamento e ele vai ser próspero em relação aos seus filhos. Agora o salmista, ele muda, não é que ele mude, ele continua, mas agora falando de outra esfera de prosperidade, que aí nós vamos ver na vida pública e na vida futura. São 2 versículos, ele diz assim, ó, versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Primeiro tipo de prosperidade pública e futura que nós vemos aqui é a prosperidade comunitária. Como assim, Vinto? Olha só. O Senhor te abençoe desde Sião. A ideia aqui é porque Jerusalém era o centro de cada fato da vida do povo de Israel. Lá estava o templo era conhecido como lar terreno de Deus, pelo que a sua prosperidade era essencial à prosperidade coletiva e pessoal do povo de Israel, daquele que teme ao Senhor. Então o hebreu, ele entendia que o futuro da sua família estava ligado ao bem-estar de Sião. Então, ou de Jerusalém. Os adoradores peregrinos, lembrem que esse salmo era um salmo de cântico de romagem, de peregrinagem. Eles cantavam e eles tinham isso na mente. Eles iam caminhando até Jerusalém cantando. Esses adoradores peregrinos, eles eram conscientizados de que havia uma ligação fundamental entre a sua vida particular e a solidariedade comunitária e religiosa em Israel. A lei de Deus ensinava que o homem temente ao Senhor, ele não deveria poupar esforços em servir o templo, em servir Israel, em dar aquilo que ele tinha para Israel, porque ele entendia, eu ajudo os meus irmãos, consequentemente eu estou sendo ajudado. Isso é um princípio importante para extrairmos aqui. E o resultado desses esforços, meus irmãos, era que Jerusalém seria uma cidade próspera.
E ele veria com seus próprios olhos, e assim receberia bênção sobre bênção. Por isso que o texto diz, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Um hebreu piedoso não seria plenamente abençoado enquanto não visse que a capital de sua nação estava em paz, com o templo funcionando e as coisas em ordem no culto ali celebrado. Assim, meus irmãos, nós cristãos, entendam, nós estamos extraindo princípios desse texto. Assim, nós cristãos tementes ao Senhor, conforme cita João Calvino, ele diz assim, ó, que um cristão, ele mescla as bênçãos familiares com os benefícios comuns da igreja, e não é lícito separá-las. Assim, o cristão temente ao Senhor, ele não pensa apenas na sua prosperidade pessoal, ele não mede esforços para ajudar a sua comunidade, a igreja, a prosperar, quer através da ajuda financeira, quer através dos seus serviços, dos seus dons, dos seus talentos, mas ele entende, eu sou próspero, eu estou prosperando. À medida que eu prospero individualmente, pessoalmente, eu ajudo a minha comunidade. Porque eu entendo que ajudando a minha comunidade, eu também estou recebendo ou colherei os frutos disso. Os meus filhos receberão os frutos disso. Sabe o que vai definir, meu irmão, se você é próspero na sua comunidade, na sua igreja? Lembra que quando passava uma pessoa lá em Israel, a pessoa olhava e disse, ó, quão bem-aventurado é aquele homem, quão próspero aquele homem, né? Bem-aventurado, que a gente viu ainda há pouco. Sabe o que vai definir se você é próspero na sua comunidade? Se você ajuda a sua comunidade a crescer, quer seja financeiramente, quer seja através dos seus dons e talentos do serviço. Aí as pessoas passarão na tua... Aí você passará na sua comunidade, as pessoas vão pensar, bem-aventurado fulano, bem-aventurado ciclano, bem-aventurado. Ou então você só passará despercebido pela sua comunidade. E sequer colherá os frutos também com essa comunidade, porque você não ajuda. Porque você ainda não encarnou que você é próspero. Que você ainda não encarnou que Deus tem te abençoado demasiadamente, tem te feito próspero demasiadamente no seu serviço, na sua família, com sua mulher, na criação dos seus filhos, mas quando chega na comunidade você ainda não visualizou que você, por ser abençoado nessas áreas, de forma pessoal, você precisa ajudar de forma coletiva. O segundo tipo de prosperidade na vida pública e futura, que nós vemos aqui, para encerrarmos nossa meditação, está no versículo 6, que é a prosperidade na longevidade. Versículo 6, vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Na cultura judaica da época, um homem temente ao Senhor, ele veria a sua posteridade com seus próprios olhos. O que, conforme o versículo, incluiria pelo menos os netos aqui. Pelo menos os netos ele iria vê-los. Portanto, ele teria vida longa. E isso, meus irmãos, pasmem, é uma promessa de Deus. Na lei, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, diz assim, ó, andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e seus dias se prolonguem na terra, da qual vocês tomarão posse. Há uma promessa também, Paulo cita uma promessa aos filhos que obedecem aos seus pais, porque isso está na lei, né? De que honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Um filho rebelde, um filho que não honra o pai, não honra a mãe, dificilmente ele viverá muito. Por quê? Porque ele vai andar pelos caminhos que ele quer. Ele é um menino rebelde, ele é uma pessoa rebelde. E é bem, não é maldição não, sabe? É bem claro, o cara que sai dos caminhos do Senhor para viver a vida dele, assim, a torta direita, não respeita pai, não respeita a mãe, o caminho dele é de morte. Não há outro caminho. Honra teu pai e tua mãe. Nesse caso aqui, voltando para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, há uma promessa de que nós veremos os seus... Estou me incluindo, eu vou me incluir porque eu quero cada vez mais andar no caminho do Senhor e temê-lo. Nós veremos os filhos dos nossos filhos.
é uma promessa. E meus irmãos, sabe quando a velhice é uma velhice abençoada? Agora nós vamos voltar, tudo que nós vimos. Sabe quando? É quando a vida foi gasta no temor a Deus. Ou seja, quando houve reverência à lei de Deus quando jovens, quando o nosso estilo de vida, ou o nosso caminhar, ou o nosso andar na juventude, estava em consonância à lei de Deus. Sabe quando? Quando na velhice, nós vamos então colher os frutos disso. Sabe quando a velhice é abençoada, meus irmãos? É quando a vida foi gasta na afeição humana. Maridos, quando você amou a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela, levando a sua mulher a um estado de purificação, levando a sua mulher a um estado de santificação. Mulheres, sabe quando a vida ela é abençoada? É quando você gastou tempo para amar o seu marido, provendo aquilo que alegra o coração do seu marido, seja através do sexo, seja nos afazeres domésticos. Mas também é quando se gastou tempo ensinando os seus filhos a amarem a lei de Deus. Sabe quando a velhice é abençoada, meus irmãos? É quando a vida foi gasta pelo interesse na causa de Deus. Ou seja, quando não se mediu esforços para ajudar a comunidade, a igreja, a noiva de Cristo, a prosperar. Portanto, quando chegarmos à velhice, qual será a nossa recompensa? A recompensa é que olharemos para os nossos netos e tudo que está à nossa volta e diremos: até aqui nos ajudou o Senhor. As pessoas nos olharão e dirão: bem-aventurado, quão agraciado é aquele homem. Olhem para a mulher daquele homem, olhem para os filhos daquele homem, olhem para os netos daquele homem, olhem para aquela mulher, como virtuosa ela é, olha como ela trata o seu esposo, olha o seu lar, olha como ela veste o seu esposo, olha como o seu esposo é bonito, porque vocês sabem que quem cuida do marido é a mulher. Então ela cuida vestindo bem ele. Meu amor, você está com o cabelo já ruim, vamos cortar, vamos fazer essa barba. É o homem que cuida. E os homens nada mais são do que o reflexo do cuidado da esposa. Olharão para a sua casa e dirão: que casa aí? Pode até ser uma casinha, a ideia, veja, a ideia não é dinheiro, grandes coisas. Uma casinha bem arrumada. E dirão: que mulher que cuidou bem dos seus filhos, olha a sua casa como é um privilégio, como é um brinco. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Haja paz em Israel, haja paz no povo de Deus, o Israel espiritual. Que Deus nos abençoe e nos encha de sabedoria em nome de Jesus. Amém.